Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel. Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades, sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. Ele nos dá essa oportunidade de estar aqui para ouvir a palavra dele, para glorificar o santo nome dele, exaltar, toda honra e toda glória dada para ele. A paz do Senhor Jesus, entre com alegria, deixa o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva. Estamos aqui juntinho, creio e acredito que sim, na mesma fé, na mesma concordância. Porque se não for, eu oro todos os dias ao Senhor, que ele desfaz toda obra maligna de Satanás, toda inveja, todo olho gordo. Porque a obra dele não pode ter isso, né, meus irmãos? A obra dele tem que ser direcionada, louvar, adorar, glorificar, exaltar, ajudar os irmãos. Se eu estou fazendo essa obra, você tem que orar pela minha vida. E se você está aí com um ministério ou que você tem projetos do Senhor, eu tenho que orar pela sua vida. E assim você me abençoe, eu te abençoo e juntos somos mais fortes em nome do Senhor Jesus. Deus era tão unido com Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são tão unidos que nós podemos até confundir que é um só. O poder que tem um, todos ele tem, ele deu poder, Pai deu poder para Jesus. Jesus tem o poder do Pai. Então é a união. O Espírito Santo é enviado por Deus, o Espírito da verdade. É o Espírito de Deus, então são unidos assim, olha. É lindo, né, meus irmãos? Os anjos têm união, são unidos. Então tudo que vem da parte de Deus é bom. E ele deixou esse legado para conosco aqui, andar em união, em nome de Jesus. Glória a Deus na terra. E assim prosseguimos, todos juntos. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí ouvir a palavra do Senhor com diligência, com amor, em nome de Jesus? Vamos dar prioridade para a palavra do Senhor enquanto é tempo, enquanto nós temos ela. Amém? Aleluia! E nós vamos hoje para João, capítulo 2, versículo 11. João, capítulo 2, versículo 11. E o refrão da palavra que vai falar na palavra fala assim: as lições do primeiro milagre de Jesus. As lições do primeiro milagre de Jesus. Vamos aprender mais vamos recordar aqui na palavra do Senhor, amém? Então nós vamos para João, capítulo 2, versículo 11. Versículo 11 vai falar assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Olha aí, e os seus discípulos creram nele. É para nós também crer nessa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Esta passagem bíblica revela o momento em que Jesus revelou o primeiro milagre de seu ministério terreno, em um casamento realizado na cidade de Canaã, da Galileia. A transformação daquela água em vinho e o ambiente escolhido para Jesus inicia os seus milagres. Podem nos trazer lições espirituais importantes sobre o propósito de Deus para o homem. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos prosseguir para nós entender. A primeira lição importante
que aprendemos com este milagre de Jesus é a presença do Senhor naquela casa, naquele casamento. Repetindo, a primeira lição importante que aprendemos com este milagre de Jesus é a presença do Senhor naquele casamento. João capítulo 1, João capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, o texto diz que e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bordas, ainda bem que os noivos convidaram Jesus. Ainda bem que os noivos convidaram Jesus. Aleluia, glória a Deus, para que Jesus viesse fazer o milagre dele naquele lugar. Olha aí, foi enviado por Deus. Aleluia. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. Há muitos casais que insistem em resolver os seus conflitos da sua própria maneira e não convidam Jesus para ajudá-los a resolver o problema. E por isso nada se resolvem e os conflitos persistem. Olha aí, as pessoas querem fazer com as suas próprias mãos e não conseguem. Temos que convidar Jesus para vir nos socorrer e nos ajudar. Amém? Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Vou repetir aqui, meus irmãos. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer. Há muitos casais que insistem em resolver os seus conflitos da sua própria maneira e não convidam Jesus para ajudá-lo a resolver o problema. E por isso nada se resolvem e os conflitos persistem. Ao acabar o vinho, Jesus transformou água em vinho da melhor qualidade e evitou que os noivos passassem um grande vexame perante os seus convidados. João capítulo 2, versículo 7 até o 10, quando Jesus está presente na família, os problemas se resolvem facilmente e muitos vexames são evitados. E muitos vexames são evitados quando você convida Jesus para resolver o problema. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O ambiente é escolhido por Jesus para dar início aos seus milagres na terra nos ensina que o propósito de Deus para o homem deve começar pela sua família. Ele começou a humanidade. Ele começou a humanidade com a primeira família. Gênesis capítulo 2, versículo 18 até o 25. Ele reiniciou o mundo com a família de Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Ele prometeu abençoar todas as famílias da terra por meio da família de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o 3. E agora,
Jesus dá início aos seus milagres em uma nova família que estava sendo constituída. João capítulo 2, versículo 1 até o 11. Glória a Deus. O Senhor está dando um novo início na minha família. Profetize na sua vida. Deus está dando um novo início na minha família. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está aqui. Eita, glória. Jesus está dando um novo início na minha família. Fale para você. Jesus está dando um novo início na minha família. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. O Senhor veio, esta palavra veio para as famílias. Esse canal Adorador de Jesus, Deus é Fiel, veio para entrar nos lares e na casa das famílias. Em nome de Jesus. Convide Jesus para entrar aí, para te ajudar na sua peleja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. A segunda lição importante que aprendemos com este milagre de Jesus é o fato da água se transformada em vinho, da melhor qualidade. João capítulo 2, versículo 10 até o 7. O vinho, naquela cultura oriental, era uma bebida tão comum como é o café para nós. Os brasileiros, o café para nós, os brasileiros. O vinho, nas escrituras, é símbolo de alegria e prazer. Eclesiastes capítulo 9, versículo 7. Aleluia. Em Salmo 104, versículo 15, o salmista fala sobre o vinho, que alegra o seu coração. Ele faz reduzir o seu rosto com o azeite e o pão, que fortalece o seu coração. Glória a Deus. Eu vou repetir esse versículo, meus irmãos. Amém? Em Salmo 104, versículo 15, o salmista fala sobre o vinho, que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão, que fortalece o seu coração. A falta de vinho naquela festa em Canaã da Galileia acabaria com a alegria dos convidados e dos noivos. Ao transformar a água em vinho, Jesus revelou o seu desejo da alegria nunca se acabar no casamento. Aleluia, glória a Deus. Vou repetir, meus irmãos. Em Salmo 104, versículo 15, o salmista fala sobre o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão de fortalecer o seu coração. A falta de vinho naquela festa em Canaã da Galileia acabaria com a alegria dos convidados e dos noivos. Ao transformar a água em vinho, Jesus revelou o seu desejo da alegria nunca se acabar no casamento. Aleluia, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória dada ao meu Senhor. O Senhor Jesus trouxe alegria para aquele casamento. Então, o que o Senhor quer falar aqui? Que nós temos que convidar o Senhor para o nosso lar, nossa casa, nossa família, para resolver os nossos problemas. Glória a Deus, porque Ele resolveu o problema daquela família. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, quando Jesus está presente no nosso lar, todas as nossas necessidades são supridas. É forte, hein? Glória a Deus, aleluia!
Vou repetir. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Quando Jesus está presente no nosso lar, todas as nossas necessidades são supridas. Forte, chame Ele. Ele proverá. Na minha e na sua vida, em nome de Jesus, na vida de todos. Em Salmo 128, Salmo 128, versículo 3 até o 4, ao descrever a felicidade do lar do homem que teme ao Senhor, a palavra de Deus diz: a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim serás abençoado o homem que teme ao Senhor, e da videira que se extrai o vinho. Portanto, a esposa deve ser uma fonte de alegria para os seus maridos, para o seu marido, desde que bem cuidada por ele. A oliveira é a árvore da vitalidade. Portanto, Deus promete filhos saudáveis e fortes para o casal, que teme ao Senhor. Olha aí, vou repetir, meus irmãos. Eu vou repetir esse versículo. Meus irmãos, entender bem bonitinho. Em Salmo 128, versículo 3 e versículo 4, ao descrever a felicidade do lar do homem que teme ao Senhor, a palavra de Deus diz: a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim serás abençoado o homem que teme ao Senhor. E a videira que se extrai o vinho, portanto, a esposa deve ser uma fonte de alegria para o seu marido, desde que bem cuidada por ele. A oliveira é a árvore da vitalidade. Portanto, Deus promete filhos saudáveis e fortes para o casal que teme ao Senhor. Meus irmãos, entendeu agora, em nome de Jesus? Glória a Deus. Forte, hein? A palavra do Senhor, meus irmãos, é forte. Glória a Deus. Tem pessoas que precisam ouvir esta palavra aí, que está ouvindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para a conclusão da palavra. O que você não entendeu na palavra é o resumo. Meus irmãos vão entender. Preste atenção. Jesus abençoou aquele casamento em Canaã, da Galileia, e ali começou o seu primeiro milagre na terra, no meio da família. Deus tem o compromisso de abençoar a família. O Senhor tem abençoado desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Salmo 128, versículo 5 e versículo 6. Forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Vamos repetir a conclusão? Jesus abençoou aquele casamento em Canaã, na Galileia. Ali começou o seu primeiro milagre na terra, no seio da família. No seio da família. Deus tem o compromisso de abençoar a família. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem em Jerusalém em todos os dias da sua vida,
e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Glória a Deus, aleluia, forte, hein? Até aqui. Forte, hein, meus irmãos? Meus irmãos, entendeu agora por que o Senhor trouxe esse canal para a família? A palavra, o louvor, a oração todos os dias. Esse canal é familiar, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Toda a honra e toda a glória é dada, meu Senhor, toda a exaltação, todo louvor. Para você que entendeu esta palavra, eu te faço um convite. Você quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se você quiser, você vai ali no cantinho, tem um particular com ele, é ele e você, quebrante o seu coração. Fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu sei que o Senhor é o dono da família, eu sei que o Senhor guarda a família, protege a família, livra, dá livramento. E eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, meus erros, as minhas falhas. Ele vai tirar esse fardo pesado, vai te dar o dele que é leve e vai te trilhar os teus caminhos. Você viu aí? Sua mulher será como uma árvore. Os seus filhos, olha que forte. Você verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Forte, né? Para você que saiu da presença do Senhor, volte também. Palavra viva e eficaz ao seu coração. Vamos dar um glória a Deus por esta palavra? Se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, envie. Abre a sua mão e abençoe. E o Senhor proverá na sua vida. Porque você amou o seu irmão com a palavra dele. Amou, dê de presente esse vídeo para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória. E ora pela vida da serva, abençoa a serva. E o que você me deseja, eu desejo para você 100 vezes mais. Se você me abençoar, o Senhor te abençoará. Se você me amaldiçoar, amaldiçoado será. E a sua maldição sobre mim vai virar bênçãos. É a palavra dele que diz. Então, abençoe a serva, ore pela vida da serva e ore pela obra. Deus proverá na sua vida, em nome de Jesus. Porque nada é vestido para ele, tudo é nu, ele vê tudo. É o nosso guarda fiel. Confie nele, faça o bem, não olhe a quem. Perdoa hoje, volte para Jesus hoje. E ame as pessoas hoje. Peça perdão para os seus inimigos, peça perdão para as pessoas que te fizeram mal. Não importa se ele está certo ou se você está certo, não importa se ele está errado e você está errada. Não importa, o importante é que ele viu o seu coração. Amém? O homem vê por fora, Deus vê por dentro. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém. Orar ao Pai Nosso 2 vezes não é pecado. É glória, é vitória, em nome de Jesus. É bênção. Fica na paz do Senhor Jesus e Deus abençoe.